parceria do Instituto de Física com a URGS-TV, o Lugar de Mulher chega, em 2020, à sua 7ª temporada. Vamos continuar contando a história de grandes mulheres que têm feito a diferença com seus trabalhos de pesquisadoras. A pandemia pela qual estamos passando tem mostrado que é cada vez mais necessário investirmos na ciência e, principalmente, valorizarmos sua importância, sua seriedade, seu comprometimento com dados, estatísticas e com experimentações. Sem a pesquisa científica, não há saúde, nem progresso, nem desenvolvimento. No programa de hoje, conversamos com 2 pesquisadoras da área de vacinas, nesse momento em que todos esperamos por alternativas que nos protejam do novo coronavírus. Elas nos contaram mais sobre o processo que envolve a produção de uma vacina e sobre seus estudos dentro dessa temática. Confira! A produção de uma vacina nasce da necessidade de imunizar a população contra um agente que esteja causando um problema de saúde pública. Tem uma decisão que tem a ver com uma vigilância epidemiológica, o número de casos, qual que é o custo, né, dessa, digamos assim, dessa patologia quando afeta esse número X de pessoas para tu realmente ter a necessidade de fazer uma vacina. No momento que a gente identifica, né, uma patologia, a gente já pensa em como que é a imunidade para esse agente infeccioso, como que ele afeta a tua resposta imune, e como que tu pode imunizar, né, as pessoas para esse agente. Cada um desses tipos de agentes infecciosos, eles vão necessitar de um tipo de imunidade, né, para proteger as pessoas. A primeira fase do processo de produção vai envolver a produção de um concentrado vacinal. Isso faz parte de uma fase biológica. O que acontece nessa primeira etapa de produção do concentrado vacinal é a produção dos antígenos. Os antígenos, eles são um conteúdo biológico daquele patógeno, tá? Então, eles são um pedacinho ou então um produto daquele vírus, daquela bactéria. Esses pedacinhos, o nosso corpo pode reconhecer como não próprio, ele vê que aquilo é estranho ao organismo, né? Através do nosso sistema imune, pelos anticorpos e células desse sistema. Nessa primeira fase, nós temos a preparação desses antígenos através de uma cultura de células dos vírus, das bactérias. A cultura é purificada, ela é atenuada ou inativada, ou seja, eles são mortos, né? Evitando, então, que aquele vírus ativo atinja o organismo humano, né, na vacinação. Depois da obtenção e os testes desse concentrado vacinal, sendo ele eficiente, né, ocorre a formulação de uma vacina. Então vão ser adicionados componentes para esse concentrado para que ele seja diluído, tornando ele próprio para o uso humano, né, diminuindo a concentração daqueles elementos virais ou bacterianos. E também vão ser adicionados componentes que vão estabilizar esse concentrado. Junto a isso, né, vão ser realizadas avaliações, o acompanhamento, para analisar a possibilidade de contaminação e para verificar a própria variação daquele produto. Isso tudo faz parte de uma sequência de testes que a gente chama de pré-clínicos. Então, primeiro in vitro, nas células, depois em animais, em geral a gente trabalha com animais pequenos, roedores pequenos, depois tu passa para não roedores, depois primatas, né? Não humanos e, finalmente, humanos. E aí, quando é em humanos, tu tem níveis de testes clínicos, que é para tu conseguir mostrar que a tua imunização, que a tua vacina é, na primeira fase, fase 1, se ela é segura, ou seja, se ela não causa nenhum tipo de efeito adverso grave, né, intolerável. A fase 2 é qual a melhor dose para gerar uma imunidade. E na fase 3, então, é quando tu testa a tua vacina num grupo que recebe um braço, recebe a vacina, na melhor dose que tu determinou na fase 2, e num grupo tu testa o placebo. Então, o que é o placebo? É a mesma formulação que tu usa para, né, formular a tua vacina, só que sem o agente que causa a resposta, né? Então, é basicamente o que a gente chama de veículo da vacina. E
Aí o que tu faz é acompanhar com o tempo e tu quer ver, né, que nas pessoas que foram vacinadas tu gerou esses correlatos de proteção, mas principalmente essa que é a grande teste da vacina, que é a fase 3, que ao longo do tempo, o número de casos no teu grupo vacinado é bem menor que o número de casos no teu grupo não vacinado. O desenho da vacina e os testes da vacina in vitro, a formulação da vacina, são relativamente rápidos, porque existem várias tecnologias vacinais. Tu só tem que escolher qual tipo de imunidade que tu quer gerar. O teste realmente importante é a proteção em humanos, né? E isso, antes da pandemia, poderia demorar anos, com as exigências de segurança. Basicamente, esse é um processo que podia levar até 10 anos. Ultimamente, a gente vinha já numa tendência de modificar esses prazos, tornar eles mais curtos. O que aconteceu agora, durante a pandemia, é uma coisa única na história, porque nunca foi tão rápido, né? Tu chegar da fase de formulação da vacina até a fase 3. A partir do meu vínculo com o laboratório de imunoinformática, assim que surgiu a questão da pandemia, do novo coronavírus, o nosso grupo do laboratório uniu esforços para a investigação desse novo coronavírus, né, sob a orientação do professor Gustavo Fioravante Vieira. Recentemente, nós escrevemos um estudo onde a gente performou algumas análises de bioinformática e pudemos verificar, então, alguns dados interessantes sobre esse novo coronavírus. Através de dados prévios sobre o sistema imune de diferentes populações, nós verificamos que, aparentemente, existem constituições genéticas específicas nas populações do mundo, né, que influenciariam a letalidade dessa doença. Tem duas linhas principais de pesquisa. Uma que é com vacina antiviral, né, imunidade antiviral, e a outra com imunoterapia para tumores, para câncer. Há mais ou menos 10 anos a gente iniciou uma linha de pesquisa com vírus sincicial respiratório, que é um problema de saúde pública, principalmente grave aqui no Rio Grande do Sul, porque ele afeta crianças pequenas, principalmente neonatos, né? Ele causa uma inflamação, né, nas vias aéreas inferiores no pulmão, né, o que a gente chama de bronquite. Num dos estudos, que eu acho que é principal, esse da vacina, a gente mostrou que a gente pode gerar uma resposta imunoprotetora de células T no pulmão, vacinando com um determinado peptídeo que inibe a inflamação. Outra parte do meu trabalho com vacinas é trabalhar num estudo clínico de fase 3, que é o estudo clínico da vacina tetravalente atenuada para o vírus da dengue. Essa vacina veio para o Brasil por uma parceria com o Instituto Butantan. O estudo fase 1 e fase 2 foram muito bem, e o estudo de fase 3 está acontecendo, e eu trouxe aqui para Porto Alegre, então, um dos centros da vacina da dengue. Essa parceria com o Butantan já gerou o novo estudo, né? Também Porto Alegre virou um dos centros da vacinação para o Covid-19. Eu acho fundamental que a gente tenha sempre mulheres, né, trazendo a sua experiência na ciência. No estudo da vacina da dengue, eu sempre comento que eu sou uma das 2 únicas mulheres, né, são 14 centros, que são coordenadores de centro. A gente precisa ter mais mulheres na ciência, porque é a diversidade que traz realmente a riqueza de abordagens que a gente precisa para resolver os problemas complexos, né? E tem estudos que mostram isso. Além da maternidade, existem outros desafios, muitas dificuldades que as mulheres enfrentam na ciência, né? E a ciência também segue enfrentando desafios e sendo desacreditada, né? Recentemente, várias correntes estão se formando falando sobre terra plana, pregando a não vacinação de crianças. Ambas, as mulheres e a ciência, estão sempre nessa luta constante pelo seu espaço. E eu acho que essa luta torna as mulheres excelentes cientistas também.